Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel da paróquia de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Tugúrio. Hoje é dia 3 de agosto, terça-feira. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São Mateus, no capítulo 14, versículos de 22 a 36. O evangelista nos diz que depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Somente em Jesus nos sentimos saciados, saciados de paz, de esperança, de alegria. É a sensação que a gente tem depois de um momento de oração. É a sensação que brota do coração da gente depois de um momento de intimidade com Jesus. O mundo pode estar explodindo ao nosso redor, guerras, doenças, conflitos, mas dentro de nós haverá uma paz inexplicável que nos vem de Deus e que ninguém poderá nos arrancar. E mesmo assim, mesmo a multidão estando saciada, feliz, Jesus ainda os despede, um por um, os abençoando, os enviando para que voltassem para suas comunidades, semeando esperança e paz. E depois que Jesus então se doou ao máximo, ele toma uma atitude de também saciar a sua fé, sua espiritualidade. E depois de despedir as multidões, diz Mateus que Jesus subiu ao monte para orar a sós. E a noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. Passou a tarde toda, a noite e a madrugada em longos momentos de oração, na solidão, no silêncio. A gente só pode dar aquilo que a gente tem. A paz, a esperança, a fé, ela deve ser cultivada em nós para que possamos levar para as outras pessoas. E Jesus fazia muito bem isso. Ao mesmo tempo que se doava ao máximo à multidão, ao povo, se abastecia na oração, na intimidade silenciosa com o Pai. E a barca que levara os discípulos estava longe da terra e era agitada pelas ondas. Também a barca de Jesus estava longe do cais, estava afastada. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até o encontro dos discípulos, andando sobre o mar. Esta barca agitada representa a igreja. Sabemos que toda vez que aparece a palavra barca no Evangelho, pode ser substituída por igreja. A igreja daquela época era agitada por ondas fortes, era agitada pela tempestade. Também a igreja de hoje é agitada pelas tempestades da pandemia, das crises, dos escândalos, da falta de fé, da indiferença de muitos. Sempre haverá agitação na igreja, agitações no interior de cada um de nós. Mas Jesus caminha sobre as tempestades. Jesus caminha sobre nossas agitações, preocupações, ansiedades e vem até o nosso encontro. E pelas 3 horas, é a hora mais escura da madrugada. No meio das trevas, caminha a luz. No meio da agitação e das ondas fortes, caminha nossa segurança. E quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: É um fantasma. E gritavam de medo. O medo faz parte. Todos temos medo, mas se temos fé, encaramos o medo para vencermos o medo, porque não podemos encarar o medo se não confiarmos que iremos vencê-lo. E gritavam de medo, mas Jesus disse: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Diga para você mesmo no seu coração: coragem, não tenhas medo, é Jesus que está contigo. Nas suas dificuldades, nas suas dúvidas, inseguranças, crises financeiras, psicológicas, sentimentais. Repita várias vezes: coragem, não tenhas medo, sou eu.
é Cristo que vem. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre as águas. E Jesus disse: Vem. E quando Pedro foi, sentiu o vento forte e começou a afundar. E gritou: Senhor, salva-me. E Jesus logo estendeu a mão e segurou a Pedro. Também nós devemos clamar a Jesus: Senhor, salva-me. Salva-me dos meus egoísmos. Salva-me dos meus inimigos. Salva-me das pessoas que me perseguem, que caluniam, que difamam, que constroem a maldade. Salva-nos, Senhor, das dificuldades, da doença, da crise. Senhor, salva-nos. E Jesus estendeu a mão. Assim como ele estendeu a mão para Pedro, estende a mão para você, para mim. Clame por ele, grite por ele, e sua voz não ficará perdida. Jesus apenas diz a Pedro: Homem fraco na fé, por que duvidastes? E assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Jesus subiu na barca da igreja e todos os ventos, tempestades se acalmaram. Ele é a nossa paz. Que Deus abençoe meu irmão, minha irmã, o seu dia, abençoe sua família, te dando saúde e paz. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.